Olá, bom dia. Castelo Branco TV está aqui com António Galamba, onde vamos entrevistar e saber um pouco sobre o novo livro Mineiros de Aljustrel. Bom dia, António. Diga-me como surgiu a ideia de escrever este livro, Os Mineiros de Aljustrel? Bem, não é a primeira vez que investigo sobre o tema, portanto eu sou antropólogo de profissão e mesmo quando estou ocupado com outros trabalhos tenho sempre a curiosidade de perder algum do meu tempo ou de ganhar algum tempo do meu tempo com este tipo de investigação. Ora bem, eu fui em 2001, salvo erro, 2003, trabalhar para o Alentejo. Ainda não me tinha acabado de formar, mas foi logo a seguir, até fui estagiar para Castro Verde, fiquei para Aljustrel e tive sempre a paixão das histórias de vida. Portanto, acho que o dever do antropólogo é, acima de tudo, devolver a voz a quem não pôde reescrever a sua história ou escrever a história. Porque, como sabemos, a história é habitualmente escrita pelos vencedores. Portanto, quem teve o poder e a possibilidade de a escrever nos anais da história. A mim interessou-me sempre muito mais a história do povo, a verdadeira história, chamemos-lhe assim. Portanto, a história que muitas vezes não vem nos anais dos historiadores, principalmente quando a história do povo não condiz ou não tem propriamente a conotação ideal para esta classe que escreve a história. E, portanto, surgiu, ao contrário do primeiro, que de Assalariados Agrícolas de Ervidel, que também foi sobre o trabalho e resistência sobre o fascismo, este livro surgiu um bocadinho como a troca de experiências entre amigos. Gente se encontrava no centro de trabalho do Partido Comunista em Aljustrel, que eu comecei a perceber que havia muitas histórias de vida que seriam muito interessantes de recolher, porque hoje vivemos numa ofensiva brutal de branqueamento do fascismo, daquilo que foi a luta pela liberdade e por aquilo que hoje temos como direitos adquiridos. E, portanto, havia também da minha parte essa sensibilidade para estar atento. E depois, no fundo, eu servi um bocadinho de cola, chamemos-lhe assim, dessas histórias. Portanto, sempre com o cuidado de dizer às pessoas com quem falava o botão para desligar é aqui, eles, no fundo, recontavam uma história que já me tinham contado muitas vezes no meio de uma cantoria, de uma patuscada, de uma brincadeira entre amigos e entre camaradas. E pronto, deu este livro que eu sou principalmente a cola, chamemos-lhe assim, porque são histórias de vida de mineiros que quiseram transformar a sua vida e dos seus iguais e a dos seus filhos, e que resolveram lutar. Alguns na clandestinidade, outros não, mas nunca virando a cara à luta. E o princípio não teria sido muito o interesse de fazer apenas histórias de vida, mas depois percebi que para que ali o dedo do investigador se as histórias eram tão ricas, falavam tanto por si, eu não tinha mais nada a dizer. E, portanto, este livro retrata 5 vidas de 5 amigos que passaram também a ser amigos e que já eram e que passaram a ser ainda mais depois de estarem, passa a expressão, coladas com as letras que eu lhes emprestei. Quanto tempo demorou mais ou menos este livro a ser escrito, a ser preparado até agora ao seu lançamento? Bem, este livro é também um bocadinho a história da minha vida, que vem no seguimento do Assalariados Agrícolas de Ervidel, que foi lançado em 2009. Ervidel é uma terra do Concelho de Aljustrel, uma freguesia. Não me dediquei inteiramente ao livro, quer dizer, fazendo outras coisas. Entre este e o outro houve mais investigações e publicações. Este era, no fundo, uma obrigação que eu tinha para comigo mesmo, para com a minha memória, daquilo que eu sou feito e daquilo que penso todos os dias, quando me levanto e quando encaro e analiso o mundo que me rodeia, sensivelmente ou intelectualmente. E, portanto, foram histórias que me foram chegando, que eu fui recolhendo. 2 anos e meio foi o que demorou. Depois ainda teve mais tempo, porque o Chichorro quis também, a meu desafio, mas quis também participar e quis também desenhar esta gente. Demorou 2 anos e meio, depois custou muito o parto. O parto foi uma coisa muito difícil, é uma edição de autor por isso, porque está muito difícil para as editoras e não é um livro que venda, não é um best-seller sem querer ofender, não é de faca e alguidar, não é de dedal e agulha leve e portanto não é uma coisa que venda facilmente e as editoras chegam-se naturalmente para trás no tempo em que vivemos. E portanto essa parte foi muito difícil, mas depois com amigos e com o apoio dos amigos isto saiu e já está pago, o que é muito bom. Portanto agora já é o devolver a esta gente. Hoje, por exemplo, o Grupo Coral dos Mineiros vem cá cantar e vem cá conviver connosco, sendo que o transporte, que também quero agradecer à Junta de Freguesia de Castelo Branco, que deu um pequeno financiamento dentro das suas possibilidades, que foi muito grande.
e o resto é com o dinheiro da venda do livro. Portanto, este livro já está a ser devolvido a esta gente nisto, permitir que passeiem também um bocadinho e que, pelo menos já na velhice, que aproveitem também um bocadinho da vida. E diga-nos o porquê de ter escolhido este tema, Mineiros de Aljustrel, para escrever este livro. Bem, o Ortega y Gasset já dizia que nós somos nós mais a nossa circunstância e, portanto, a minha circunstância estava muito presa a Aljustrel, como ainda está, embora infelizmente já não habito em Aljustrel. É uma terra que me prendeu desde que cheguei. Prendeu-me porque as terras são também agentes, não apenas a paisagem, embora a paisagem me fascine. Aliás, é uma paisagem que só podia ter dado todo o Alentejo, os homens que deu, os navegadores que deu, os escritores que deu. No fundo, é uma coisa quase inata. Passa a expressão, se há coisas inatas, esta é uma delas. Quer dizer, é a vivência de um homem, ou de um jovem, ou de uma criança, ou de tudo junto, perante uma paisagem e perante agentes que a fazem. E este entrecruzar de experiências e de sensações fez com que, inevitavelmente, eu continuasse a escrever sobre o Alentejo, com os alentejanos, sobre os alentejanos, e a fotografar e a escrever. Por exemplo, neste momento tenho até com o meu irmão, que é fotógrafo, estou a antever uma publicação, estamos a trabalhar um livro de fotografia com textos já mais poéticos, não este tipo de textos meus, e vou para a semana ao Alentejo fotografar para uma exposição sobre Manuel da Fonseca na Casa do Alentejo. Portanto, é curioso, talvez isto vos diga tudo. Quando me perguntam onde eu sou, eu digo que sou alentejano. Não sendo, sou. Penso no Alentejo, ou penso em Alentejo, talvez seja a melhor forma de descrever. Fale-nos um pouco do seu livro. São, neste caso, 5 histórias de vida, podiam ser 50. Não são histórias selecionadas por o seu valor simbólico, chamemos-lhe assim. Não escolhi, embora estejam num livro de histórias muito fortes e talvez mesmo das mais fortes com que travei conhecimento, não estão as histórias de vida todas que recolhi, não estão todas as pessoas que conheci e que estiveram presas. Estão talvez das 5 pessoas que resistiram ao fascismo em Aljustrel, que estiveram presas e que sofreram na pele, talvez das 5 me foram mais próximas. Uma delas já morreu. Histórias que me marcaram não só para a sua história em si, portanto por aquilo que me foi relatado, mas para a forma como ela me foi relatada também. E depois por a convivência, quer dizer, este livro surgiu... Primeiro, convém dizer que este livro não foi escrito agora. Muita gente diz que eu escrevi um livro. Eu não escrevi livro nenhum. Eu fui a cola destas letras. Mas este livro está escrito ou começou a ser escrito em 1950, 52, 53, 56, 62, em abril e maio, quando caiu o Adanjo, quando caiu o Madeira morto para a GNR e por a PIDE. Este livro foi escrito na prisão do fascismo. E portanto, nesse sentido, eu não o escrevi. Eu devolvi letras a alguém. Que foram pessoas que fizeram parte do meu cotidiano, ou porque as encontrava onde ia beber o café, ou porque as encontrava nas reuniões do meu partido, ou porque era um cotidiano de Aljustrel. E houve uma altura que eu, depois de já saber, quando fui ter com esta gente, já sabia as histórias de vida desta gente. Tanto que o livro não desvenda tudo, o livro vale muito também por aquilo que não diz. Porque o antropólogo tem que ter sempre noção de que está outro homem à frente, está a reconstruir também a sua memória, e às vezes pode ser um processo muito doloroso. E este livro foi também feito de muitas lágrimas, de parte a parte. Foi muitas lágrimas mesmo. Houve momentos profundíssimos que me fizeram também o homem que sou hoje, e que eu disse sempre: o botão de stop é aqui. E esse botão foi carregado algumas vezes, porque adivinha-se no livro. Eu gostava de sublinhar uma coisa: nenhum deles neste livro conta muito pormenorizadamente as estruturas que foi alvo. Não é porque se envergonhe delas, bem pelo contrário, porque outro requisito deste livro é que nenhum destes homens traiu, nenhum destes homens falou, mesmo perante as estruturas que passou. Mas um dos requisitos que faço questão de sublinhar foi exatamente essa, a verticalidade desta gente. Entretanto, perdi-me aqui algures, mas já me encontro. Foi voltar a pedir aos amigos que contem-me lá aquilo que eu já sei. Algumas partes que se adivinham. Eu já encontrei a meada, que se adivinham nos silêncios, nas reticências que estão entre parênteses, que são sinónimo de um stop carregado na recolha, no minidisc, no caso. Qual é a principal mensagem que quer transmitir através do livro? Eu sou neste momento também, trabalho com crianças.
Aí está outra coisa que estou a fazer, outra publicação também com este pintor, o Chichorro, um livro infantil sobre o 25 de Abril. Entristece-me bastante quando não sabem o que é. Não sabem, não acreditam, não sentem. A culpa não será só deles, não é só deles, com certeza. A culpa também será muito minha enquanto não esclarecer mais. Será de cada um de nós. Mas acho que mesmo em Aljustrel, que tem aquele símbolo e aquela mitologia toda quase associada, e as toupeiras vermelhas e mais, umas sim, outras não, muito é mito. Também seria muito interessante uma investigação da criação do próprio mito, que é uma coisa muito interessante. Mas arrepia quando os jovens de 20 anos ou de 30, portanto a minha idade, não sabem, não acreditam. Diz um dos meus entrevistados que há muita gente que esqueceu o pão com bolor que comeu. E portanto, como esqueceu ou quer esquecer, por outro lado, também não transmite. E portanto, há gente que não sabe o que isto foi. Eu próprio, que sempre tive em casa uma cidadania ativa, portanto um incentivo, um estímulo para a participação da cidadania, havia muitas coisas que eu não fazia ideia, não queria acreditar. Há uma que eu me atrevo a contar como um acto, eu não vou dizer o nome da pessoa naturalmente, mas e por acaso não aparece neste livro essa pessoa, não aparece diretamente, não tem uma história de vida, está nos agradecimentos, mas não tem história de vida, de um homem que ao fim de 7 anos de prisão, que tem noção plena que está a ficar louco e portanto, para não trair nenhum dos seus camaradas, faz-se doente para ir à enfermaria e cortar a língua. Para quê? Para que se por acaso a loucura o levasse à perda da consciência, ele ter a certeza que não traía. Esta vivência, esta verticalidade, não sabem o que são, a maioria das pessoas não sabe o que isto é. E portanto, a urgência do livro vem daqui. Na apresentação do livro Mineiros de Aljustrel, contámos com a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Jorge Neves, e com Sérgio Ribeiro, que foi eurodeputado, economista e membro do Comitê Central do PCP. É outra zona do interior, mais de transição, mais perto do Atlântico, mas também com características. Pudemos observar também a exposição das ilustrações do livro feitas por Roberto Chichorro e assistimos também a uma pequena atuação do grupo coral dos Mineiros de Aljustrel, que nos trouxeram alguns temas de tempos passados. Assim começamos a fazer prefácios. Eu tenho vindo em relação àquilo. Espero que gostem e, António, muito obrigado pela sua iniciativa de nos ter contactado. Agradeço também ao Sérgio Ribeiro. Nesta apresentação, contámos com a sala do Museu do Arco do Bispo praticamente cheia, pois houve muitas pessoas que quiseram vir conhecer mais um dos livros de António Galamba. Também permitam-me que diga isto aqui, algumas pessoas de esquerda do PCP que estão aqui e também aqui o nosso amigo do Bloco de Esquerda, Luís Barroso, também aqui está hoje e, portanto, está aqui gente de esquerda, gente de luta, gente do povo e nós estamos muito satisfeitos por ter conseguido corresponder a este grande desafio. Um abraço para todos vocês, obrigado por estarem aqui, esta casa é vossa, disponham dela como quiserem. Muito obrigado, boa tarde a todos.